Talvez você já tenha ouvido um ditado: a mentira tem perna curtas. Isso significa que a mentira ela não vai muito longe, logo ela é descoberta. Estamos meditando sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito da mentira. Nós já vimos que o diabo é a fonte de toda mentira. Nós vimos que Deus, ele aborrece, abomina a mentira. E vimos também que a mentira é um pecado a ser deixado, abandonado, porque ela faz parte da velha vida. E na mensagem de hoje, nós iremos observar que mentir traz consequências. Há várias consequências da mentira em nossas vidas. Primeiro, há uma consequência diante do Senhor, nosso Deus. No Salmo 101, 7, diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. O próprio salmista está relatando essa consequência da mentira. Pessoas que são fraudulentas, pessoas que proferem mentiras, não iriam permanecer ali diante da presença do Senhor, não iriam adorá-lo ali diante da sua casa. E há um episódio no Novo Testamento bem conhecido, em Atos capítulo 5, de um casal chamado Ananias e Safira. Eles tinham um campo, uma terra, venderam essa terra e eles acordaram entre si de mentir. E Pedro faz uma grande advertência para eles, dizendo o seguinte, Atos 5:3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? E Pedro pergunta: como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O restante da história vai mostrar que tanto Ananias quanto Safira, eles morrem ali diante do apóstolo Pedro e daquelas pessoas que estavam. A morte deles ali foi como uma consequência da mentira que eles contaram. Mentiram contra Deus, mentiram contra o Espírito Santo. E uma mentira desnecessária, porque o campo era deles, o dinheiro era deles. Eles poderiam ter ficado com tudo, mas eles, infelizmente, cederam às tentações, cederam à pressão do inimigo e mentiram ali e tiveram a consequência de uma morte. Uma morte ali naquele momento, eles caíram. Primeiro Ananias cai e morre, depois Safira chega, conta também a mentira e morre. E um temor se espalhou ali naquele início da igreja. Então, mentir sempre terá consequências. Consequências espirituais e também temporais. E muitas vezes também a mentira, a nossa mentira, ela afeta outras pessoas. E para isso eu gostaria de citar um episódio que tem no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que narra que Deus levantou um homem de Deus para mandar uma mensagem a Jeroboão. E Deus foi bem específico para aquele homem, que ele deveria ir lá, em Betel, relatar a mensagem e voltar. E não parar lá, não comer nada. Deus foi bem claro na sua mensagem. E o profeta foi, relatou
aquilo que Deus tinha a dizer para Jeroboão e pegou o seu caminho de volta nessa obediência a Deus. Só que lá em Betel havia um profeta velho, também um homem de Deus. E aquele profeta ficou sabendo desse episódio e foi até encontrar esse homem de Deus e mentiu para ele. 1 Reis 13, os versos 17 e 18 dizem assim: Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele: Também sou profeta, aqui o profeta velho falando, né? Como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. E o texto diz: Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. A continuação da história é que Deus confronta ali o seu profeta por ter cedido àquela mentira. E aquele profeta, por não ter obedecido a Deus, e esse outro profeta, por ter mentido, causou ali a morte daquele homem. Aquele homem foi atacado por um leão, morto, e infelizmente perdeu a sua vida por conta de uma mentira. Então a mentira, ela causa danos temporais. Ela afeta as outras pessoas do nosso convívio. Ela pode causar problemas tanto para nós, a nossa vida espiritual, quanto também ela pode afetar outras pessoas. E por isso nós devemos sempre lembrar das consequências que há das nossas mentiras. E se você não se preocupa consigo mesmo em mentir, olhe para os outros que estão ao seu redor, que também irão sofrer consequências por conta da sua mentira. Mas o pior de tudo é que a mentira, ela também pode gerar uma consequência eterna. Como falei na outra mensagem, há pessoas que se viciam em mentir, que têm suas vidas firmadas na mentira. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. As pessoas que amam mentir, que vivem na prática da mentira, ficarão de fora do reino de Deus. Não haverá salvação para essas pessoas, porque elas fizeram da mentira o seu alimento, fizeram da mentira a sua conduta, o seu caráter, e amam tanto mentir, a praticar a mentira, que elas ficarão de fora do reino de Deus. Infelizmente, a mentira, ela pode gerar uma consequência eterna. Esse é o mundo que vivemos. Um mundo que tem sido dominado pela mentira. As pessoas amam mentir. As pessoas se apressam a divulgar informações maliciosas, informações inverídicas, informações que não contêm verdade. As pessoas lucram em cima de mentiras, em cima de boatos. Existem quadrilhas organizadas em nosso país e no mundo, fazendo golpes, oferecendo coisas que não serão cumpridas, não serão satisfeitas, porque elas amam mentir. E, infelizmente, para essas pessoas e também para nós, se não nos arrependermos dos nossos pecados, haverá uma consequência eterna.
distantes de Deus por toda a eternidade. Por isso lembremos, o diabo é a fonte de toda mentira. Deus odeia a mentira. A mentira é um pecado a ser abandonado, porque ela pode gerar consequências, tanto temporais, quanto também consequências eternas. Que o Senhor nos livre de tudo isso. Amém.